1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e eu já tenho dificuldade de aprender alemão acordada, imagina dormindo. Eu sou a Lud e eu acho que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Hoje a gente vai falar sobre mitos, 10 mitos sobre aprender um novo idioma. Tem muita fórmula mágica por aí, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e vamos aos recadinhos. Diretamente de Stuttgart, no sul da Alemanha, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você gosta do nosso podcast, você pode contribuir com o nosso trabalho. Os padrinhos do Alemanha Cast que doarem a partir de R$15 por mês têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Além disso, você também receberá os nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cast recebem os programas antes dos demais seguidores. Se você deve estar se perguntando como que eu faço parte disso, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie e lá você poderá contribuir com o nosso podcast. Caso você tenha alguma sugestão de pauta ou queira comentar sobre algum episódio, entre em contato conosco através do e-mail podcast@alemanhacast.com.br, repetindo podcast@alemanhacast.com.br. Peço que você siga o Alemanha Cast nas redes sociais, Instagram @alemanhacast, também no Facebook, procura lá por Alemanha Cast. Por fim, peço que deixe sua avaliação na Apple e siga o Alemanha Cast em seu agregador de podcast. Divulgue nosso trabalho para seus amigos ou conhecidos, ou ainda para quem não sabe ou nunca ouviu um podcast. E agora você fica com o programa. Então, antes de mais nada, quem é você na fila do Biergarten, Lud? Eu sou a Lud Fonseca, sou professora de alemão há mais ou menos uns 12 anos e também estou aí nas redes sociais ensinando alemão para todo mundo que quer aprender pelo mundo. E é isso. Na verdade, eu sou uma apaixonada pelo alemão, uma entusiasta da língua alemã e alguém que decidiu realmente dedicar a vida a aprender e a ensinar alemão. Muito bem, para quem quer ouvir um pouquinho mais, a gente gravou um outro Alemanha Cast com a Lud, o episódio número 40, onde lá a gente falou o quê, Fernanda? Sobre por que as pessoas travam na hora de falar alemão. Foi muito legal o programa, então, se alguém quiser conferir, corre lá, Alemanha Cast 40. Lud, quer deixar aí suas redes sociais aí? Claro, quem quiser me seguir, eu estou no YouTube, no Instagram, no Telegram, pra todo lado praticamente. No Instagram, que talvez seja o lugar mais fácil aí de me achar, um dos lugares mais fáceis, é @aludfonseca. Você vai me achar e vai aprender alemão de uma forma definitivamente interessante. O meu canal do YouTube, onde a gente tem vídeos todas as terças e sábados, se você procurar Lud Fonseca lá no YouTube, você já me acha. E entrando no Instagram, entrando no meu canal do YouTube, você também vai ter acesso ao meu link, ao meu site, que no site tem muito material disponível, muito material grátis para quem quer aprender alemão. Eu dou aula, como eu falei, todas as terças e sábados no YouTube. Eu tenho um grupo no Telegram de estudo, em que tem aula todos os dias, de segunda a sexta, 10 minutos de aula, tudo gratuito, tudo maravilhoso. E desenvolvi também uma mentoria para quem está travado, para quem não sabe como estudar. Isso também está à disposição, então tem muita coisa. O meu site é spracheundwissen.com. Então também você me acha aí pelo site. E com certeza você pode me procurar, me contactar também no Instagram. Eu respondo ou tento responder quase todas as perguntas, os directs. Eu adoro conversar com todo mundo. Então, é isso. Essa sou eu nas redes sociais. E se eu puder dar uma dica para os nossos ouvintes, pessoal, entrem no grupo do Telegram da Lud. Ele é maravilhoso. Todos os dias tem uma aula que a gente consegue entender o alemão de uma maneira mais fácil. Nossa, é muito bom. É isso aí, né? Então, a gente sempre vê por aí, né? Os marqueteiros, né? Os marqueteiros são bons e não são, né? Essas coisas aí. Aprenda alemão em uma semana. Aprenda alemão dormindo. Aprenda alemão
sem saber falar. Aprenda alemão só repetindo. Tem também uns métodos assim, né? Ouça o áudio e repita até cansar. Uma hora você vai aprender. Aprenda por osmose, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então eu acho que tem sempre aquela tática milagrosa, né? Tentando ser vendida pra você. E a gente sabe que não é fácil, né? Qualquer idioma que você for aprender, você precisa se dedicar, né? Você precisa se empenhar, você tem que estudar, demora, né? Não é de uma hora pra outra que você vai aprender. E quando você vê um método milagroso, o que você faz? Vai ter vontade de comprar. E é assim que as pessoas desonestas acabam fazendo bastante dinheiro, porque até o momento que você percebe que aquilo não vai adiantar a sua vida, você perdeu dinheiro e perdeu seu tempo também, né? Eu sempre digo, e falei essa frase até no último episódio que a gente fez, que você não pode perder tempo, mas você também não pode ter pressa. E é exatamente isso. A hora que você tem pressa, você está tentando comprar um método milagroso que com certeza não vai funcionar. E isso está fazendo você fazer o quê? Perder tempo. Porque o tempo que você está dedicando ali, 6 meses que você dedicou a um método que não funciona, enganado, achando que ia funcionar, você poderia ter ganhado estudando de uma forma que realmente funciona, né? Estudar é técnica e perder tempo é uma tristeza, porque com certeza o tempo não vai ser recuperado, você vai ter que dedicar mais tempo ainda para aquilo que você quer aprender. E aquela história, né? Como o meu avô sempre dizia, para ser enganado precisa de 2 desonestos. Essa história da desonestidade, claro, é um pouquinho forte, porque não é que todo mundo que é enganado é desonesto, mas no fundo do seu coração, você sabe que se estão vendendo um iPhone por 10 euros, algum problema tem. Se estão vendendo um curso de alemão que vai te fazer falar alemão em 10 dias, algum problema tem. Ou seja, por que você está querendo comprar um método milagroso se você sabe que aquilo ali não existe, né? Então você está sendo desonesto no mínimo com você mesmo, tentando achar um método que não funciona. Então é muito bom a gente desconstruir aqui no nosso episódio os mitos para que ninguém caia em contos do vigário. Exatamente, é tipo aquele método milagroso para emagrecer, né? Não é assim para emagrecer, amigos, tem que Lembra, correr, Tomás, né? que logo que eu cheguei aqui, eu comecei a estudar alemão e eu comecei a pesquisar na internet, tinha várias coisas, aprenda alemão em 1 mês, daí eu mandava pro Tomás, ele falou, gente... A gente conhece pessoas que moram aqui há anos e não aprenderam. É impossível aprender alemão em 1 mês. Gente, se existisse um método de aprender qualquer língua em 1 mês, você acha que ainda teria escola, que ainda teria alguém realmente trabalhando sério? Quem faz, eu quero aprender alemão em 1 mês, vai lá e faz 1 mês. Perde 1 mês, perde o tempo, e depois vai procurar a escola sério, o professor sério. É uma bobagem isso, gente. Tinha que ter uma injeção, o cara dá uma injeção e... absorve o conteúdo inteiro e sai falando, né, cara? Isso seria top. Meu sonho. Eu não sei se vocês já viram esses seriados aí de superpoderes. Tinha um seriado mó antigo que chamava Heroes. E aí um dos super-heróis lá, ou das pessoas que tinham superpoder, ele roubava o superpoder dos outros, sabe? Então, o Tomás tinha o superpoder de atravessar a parede. Aí esse cara, o superpoder dele era roubar esse poder. Eu tô falando isso porque o meu sonho, desde que eu vi esse seriado, é o superpoder de roubar o conhecimento de língua de alguém, sabe? Olhar bem fixo pro olho da pessoa e eu vou absorver tudo que ela sabe de alemão. Yeah! Que sonho! Sugando o cérebro. Esse foi meu sonho. Um sonho muito idiota, mas sempre tive esse sonho. Infelizmente, é ficção. É mito. Isso é mito. Eu acho que tem que se dedicar, né? Não tem o que fazer, né? Tem que penar, né? Tem que correr, né? Ô, Lud, e os teus alunos, né? Eles costumam falar muita coisa de mitos que eles escutaram, que de uma maneira é mais fácil, que aprende alemão rápido, ou tu não ouve muito sobre isso? Nossa, eu ouço muitos mitos, assim. E muitos mitos que são crenças limitantes. Crenças limitantes são coisas que você acredita e que não são reais, mas que te fazem, por exemplo, justificar a sua falta de empenho ou você desistir antes da hora. Porque se eu acredito, por exemplo, que eu sou muito velha para aprender alemão, o que acontece? Nem vou começar a aprender alemão. Ou se eu for aprender alemão, eu vou sempre aprender alemão pensando, eu sou velha mesmo, então se eu falhar, eu tenho essa justificativa, né? Maldito senso comum, né? Exato. Então, eu vejo muito mito que é crença limitante. Esse da idade, eu já falei, a gente vai conversar mais sobre ele, dei um pequeno spoiler. Mas o segundo, um mito que eu ouço sempre também é que você tem que pensar em alemão se você quiser falar alemão, né? Tipo, todo aluno meu vem pra mim, isso é muito engraçado, e me pergunta, Lud,
tem alguma técnica para eu começar a pensar em alemão? Aí eu falo, gente, técnica para começar a pensar em alemão. Isso é uma coisa muito interessante. Quando você está pensando em português, quando você está pensando, você pensa, hoje eu estou pensando em português. Não! Aí dá vontade de falar, e qual técnica você usou para começar a pensar em português? Devolve a pergunta, né? Exato, tipo, qual técnica você usou para começar a pensar em português? Ah, não, é assim mesmo. Então não existe técnica. Quando você aprende a língua, você começa naturalmente a formar frases na língua, mas é porque você aprendeu a língua, não é o caminho inverso. Você não consegue pensar numa língua para aprender. Você pensa porque você aprendeu. Faz todo sentido. Uma coisa que eu faço, eu tento, às vezes, quando eu tô aprendendo idioma, eu tento falar comigo mesmo nesse idioma, tá ligado? Pra tentar praticar um pouco. Mas agora, eu penso isso em português e penso em alemão, ou sei lá, outro idioma, né? Mas isso é um pensamento ativo, né, Tomás? Isso é um exercício que a gente, sobre o qual a gente até falou também. Eu faço, tento assim, tipo assim, quando eu chego tentando pegar cenários improváveis, tá ligado? Que nem a gente falou, né? Tipo, uma coisa é você dentro da sala de aula, falando aquele escopo de conversa, e você sabe se dominar ali. Mas, por exemplo, um cenário hipotético, eu ir pra tal lugar que eu nunca fui e vou perguntar sobre tal coisa. Como é que eu faço? Esse tipo de coisa eu treino comigo, né? Mas é um pensamento que eu tô forçando ele, né? Não tô pensando no idioma, né? Não tô pensando em alemão, né? Exato, você está pensando em como formular algo em alemão, você não está pensando em alemão. Exato. Uma das coisas interessantes também é, tipo assim, quando é que a pessoa começa a sonhar em determinada língua, né? Isso tem tudo a ver com essa ideia de quando é que eu começo a pensar numa língua. Eu sei lá quando é que eu comecei a sonhar em alemão, mas definitivamente os sonhos são muito loucos, né? Minha mãe que não fala alemão, fala comigo em alemão no sonho, sabe? Então. A amiga que só fala inglês, fala em português. Aí você percebe que isso está começando a rolar no seu cérebro e tal. Mas essa questão aí de pensar numa língua é uma crença limitante, porque as pessoas começam a achar, só vou falar alemão a hora que eu estiver pensando em alemão. Ai, gente, esquece isso, vai estudar. É tanta coisa que você fica pensando, vai estudar. Dá pro seu tempo. Ai. Fica quieto e pega o livro, né, meu? É isso. É melhor. É tipo assim, para de inventar desculpa e história. Simplesmente usa a técnica certa para estudar e o resto é consequência, né? Exato. Falar alemão, pensar em alemão, performar bem na língua é uma consequência do estudo. Todo o resto é balela. Exato. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Vamos aos mitos. Primeiro mito. Sou velho demais para aprender um novo idioma. Verdade ou mito, Ludi? Tchan, tchararã. Mito ou verdade? Verdade ou mito? Este é um mito! Aê! Mito! Não acredito! Eu acho que isso é o que as pessoas mais velhas sempre ficam usando pra falar. Mas porque tem, às vezes, não preguiça. estudam e falam. É preguiça de estudar, cara. Não quer aprender, é isso? Exatamente. Esse é um mito, mas assim... Mitaço. A gente tem que falar... A gente tem que explicar um pouquinho de onde esse mito vem, porque esse mito vem de um entendimento falso de uma questão científica. Então, o que acontece? As crianças, coisas que a gente sabe sobre as crianças, né? Criança não é velho demais, não. O que a gente tá falando é da diferença entre alguém até a puberdade, no máximo, e depois que passou da puberdade. Então, sei lá, 12 anos, até dizem até menos, tá? 10 anos, por exemplo, já seria o limite ali. Limite de quê? A gente tem que entender, vou falar um pouquinho mais cientificamente, que o córtex pré-frontal dos adultos é mais desenvolvido do que das crianças. Isso tem coisas positivas e coisas negativas, tá? Pontos positivos e pontos negativos. A questão é que as crianças, elas têm algumas vantagens em relação à língua. Primeiro, como as coisas ainda não estão formadas, o sistema ali neural, que é o especial ali da ordem da linguagem, ainda não está formado nas crianças, as crianças conseguem absorver aquilo e assimilar a linguagem que elas estão aprendendo
de forma específica para língua, como se tivesse um espaço no cérebro, que é o espaço no cérebro para língua. As crianças aprendem língua naquele espaço do cérebro ali. O que isso significa para as crianças, basicamente? Isso significa que as crianças vão absorver melhor os sons. Foneticamente, as crianças performam melhor. É por isso que adulto tem sotaque e criança não. Por quê também? Porque a gente tem que pensar que quando a gente nasce, o nosso ouvido ouve todos os sons do mundo. Quando a gente vai ficando mais velho, o nosso cérebro ele vai definindo. Esse som diferencia a palavra ou não? Por exemplo, em alemão, a vogal A pode ser longa ou curta. Eu posso falar A ou A, né? Por exemplo, Schal ou Schal. E isso diferencia uma palavra. Um pode significar, por exemplo, onda, onda sonora. O outro pode significar cachecol. Pra gente do português, que fala português, a gente não vejo diferença nenhuma entre Schal e Schal, né? Para os alemães, essa diferença é muito grande. Por quê? Porque quando você é pequeno, quando eles eram pequenos, eles perceberam que a duração do A diferencia palavras. Os brasileiros nunca acharam que isso seria uma diferença de palavras, diferenciaria palavras. Então, as crianças alemãs têm essa vantagem, elas ouvem esse som a mais. Tudo bem. Isso são as vantagens, por exemplo, das crianças. As crianças, elas têm essa parte do cérebro que tem relação com a linguagem, elas ainda não têm essa parte do cérebro formada, e ali elas conseguem assimilar, digamos assim, como se aquilo fosse uma língua materna. Entretanto, os adultos têm a grande vantagem de ter o córtex pré-frontal mais desenvolvido. Ou seja, a gente aprende, na verdade, muito melhor do que as crianças. Nossa! Não língua, mas as outras coisas todas do mundo. Os adultos aprendem muito melhor do que as crianças todas as outras coisas do mundo. Por quê? Porque a gente tem experiência, a gente tem modelo mental, a gente tem conhecimento prévio. E a gente aprende melhor aquilo que a gente consegue ligar a alguma coisa que você já conhece. Aprender uma coisa totalmente nova é muito mais difícil do que aprender alguma coisa ligada a algum outro conhecimento que você já tem. Isso é até uma dica de estudo interessante, que depois as pessoas podem pensar sobre isso. Ou seja, se você conectar as informações novas com aquilo que você já sabe, você vai aprender muito melhor. Os adultos já sabem muito mais coisas que as crianças, então os adultos aprendem muito melhor que as crianças. Os adultos têm maior capacidade de controlar a própria motivação, de controlar os próprios resultados, né? Os adultos conseguem entender relevância, eles conseguem focar na responsabilidade, eles conseguem focar na funcionalidade. Então, na verdade, tudo que tem no mundo, o adulto normalmente aprende melhor do que a criança. Só que a criança tem a vantagem em relação à língua de poder aprender como um falante nativo, como um falante... sem sotaque, como né? uma pessoa, exato, sem sotaque. Ele vai aprender como se ele tivesse nascido naquele lugar ali, onde ele está inserido agora. Gente, resumindo isso de uma forma muito específica, crianças e adultos simplesmente aprendem de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. Não dá para comparar uma aula de língua, por exemplo, uma criança, com uma aula de língua para um adulto. A criança aprende mais devagar. A criança tem que ver as coisas sempre de uma maneira simples e divertida, enquanto o adulto não. É mais focado, é mais... consegue controlar a motivação, etc. e tal. Então, o método é completamente diferente, mas não existe isso de ser velho demais. Na verdade, adultos até aprendem melhor do que a criança, só que é diferente e vai também resultar em uma performance diferente. Claro. Eu acho impressionante as crianças que a gente conhece que falam alemão aqui, né? Que são pequenininhos, assim. Tu diz brasileiros. Brasileiros que aprenderam alemão aqui. A entonação deles. É bem gente, bonitinha, né? Impressionante. Eles falam exatamente igual os nativos. Né? E ainda as minhas amigas falam que eles se corrigindo a mãe e o pai porque estão falando com a entonação errada. Crianças, elas falam de uma maneira muito bonitinha e tudo certinho. Isso! Toda a entonação certinha, todas as declinações certinhas. Então a criança tem essa vantagem em relação à língua, né? Porque ela aprende com a parte do cérebro, que é a parte do cérebro, digamos assim, definida para a língua. Só que o adulto pode muito bem usar todo o cérebro dele, que é definido para aprender outras coisas e aplicar para aprender língua. Vai dar certo do mesmo jeito. E outra coisa que eu observo também é que geralmente as crianças estão bem mais expostas à língua do que os adultos, né? Por exemplo... até falando por mim, né? Tipo, eu trabalho em inglês, né? Fico em casa e tal, eu não tenho tanto contato com a língua e a criança tá ali, senta ali, fica vendo TV, né? Sai na rua brincar com o amiguinho.
e tal. Então eu acho que também as crianças talvez tenham um pouco mais de oportunidade de estar frente a frente com a língua, que eu acho que isso ajuda um pouco também. Isso ajuda demais. E uma outra coisa também que ajuda demais as crianças é que essa história aí do córtex pré-frontal mais desenvolvido significa que os adultos, eles veem funcionalidade em tudo. Então, se você vê uma bolsinha de caneta, você vê aquilo como uma bolsinha de caneta. A criança, quando vê uma bolsinha de caneta, pensa em um navio cheio de pessoas, né? Ai, porque o fato dele estar, desse córtex ainda não estar muito desenvolvido, aumenta a criatividade. E ser muito criativo é muito bom para aprender língua, né? Então, tem essa vantagem. E as crianças não têm medo de errar, elas têm menos filtro. E o grande problema dos adultos com língua, um dos grandes problemas, sem dúvida alguma, é o medo de errar. É o filtro que a gente tem, exatamente porque a gente vê tudo com mais funcionalidade, então a gente fica morrendo de medo de errar. Aí o que você faz? Você não fala e não aprende, né? Você trava, então, né? Exato, você trava, perfeito. Então, na verdade, é um mito. Ninguém é velho demais para aprender língua nenhuma. Você só tem que utilizar as técnicas certas como adulto. Aliás, isso aí que era um segundo mito, né? Que a gente pode aprender língua igual criança. Não tem nada mais que me irrita mais na vida. Ver isso na internet. Porque você lembra como aprendeu? Como você aprendeu português? Você aprendeu português assim. Então, agora eu vou te ensinar francês, alemão, japonês, assim também. Não, gente, a gente não é mais criança. Passou, o nosso cérebro é outro. É. Isso daí é um mito. Se você vir alguma coisa desse tipo, é um desses cursos milagrosos que não vai funcionar. Então, mitaço. Isso é um mitaço. É possível aprender um novo idioma dormindo? Verdade ou mito? Esse mito eu adoro. Eu acabei de revelar. Esse mito eu adoro. Eu nem aguentei. É tão engraçado que eu já revelei. É possível aprender um idioma dormindo? Não é possível aprender um idioma dormindo. Mito! Isso, mito. Não é possível. Na verdade, o que acontece é que já existem algumas pesquisas, ou seja, os cientistas colocaram o Tomás e a Fê dormindo e tocaram lá 3 palavrinhas ou alguma lição de alemão, por exemplo. E aí, eles acordaram pegaram outras pessoas que aprenderam, por exemplo, que não aprenderam nada, que nunca tinham estudado aquela matéria, e o resultado desses 2 grupos foi, adivinhem, igual ou diferente? Igual? Igual! Quem aprendeu dormindo, na verdade, não aprendeu na dica de nada. Eu já li uma outra matéria falando que, na verdade, as pessoas que aprenderam dormindo performaram 10% melhor, mas assim, mesmo os estudos que dizem que performaram melhor, é um número assim muito baixo para quem quer aprender língua realmente. Uma coisa que não é mito é que o sono é importantíssimo para memória. Exato. Quem dorme melhor decora ou memoriza mais coisas. Então, na verdade, a dica em relação ao sono, a usar o sono para aprender, é aprender bastante e depois dormir muito bem. É a mesma dica, é uma dica muito complicada, né? Dica para saúde, todo especialista, todo médico, todo mundo fala a mesma coisa. Durma suas horas, não fique acordado. Porque se você estiver aprendendo qualquer coisa, você vai aprender muito melhor se você tiver uma boa noite de sono. Exatamente. Então, mitaço. Mito. Mitaço! Aprender o primeiro idioma além do seu materno é o mais difícil? Quanto mais línguas você fala, fica mais fácil aprender um novo idioma? Verdade ou mito? Tchan, tchararam. É uma verdade! Realmente, o primeiro idioma que você vai aprender, o primeiro idioma estrangeiro que você vai aprender vai ser o mais difícil de todos. Em si, os idiomas têm diferença. Você aprender chinês, você aprender italiano, claro que se você for aprender chinês, ele vai ser mais difícil de qualquer jeito, né? Mas vamos dizer que a gente está comparando, por exemplo, 2 línguas com um grau de dificuldade iguais. Tipo, sei lá, italiano e francês, ou alemão e norueguês, sei lá. Nesse caso, a língua que você aprender primeiro, você vai ter muito mais dificuldade. Por quê? Porque você ainda não sabe estudar língua estrangeira, você ainda não sabe como você aprende, você ainda não sabe como funciona para adquirir uma língua estrangeira. Depois que você aprende a aprender uma língua estrangeira, fica muito mais fácil. Além disso, tem uma coisa muito importante que a gente já falou um pouquinho quando a gente estava falando sobre o primeiro mito, é o fato que
a gente aprende muito melhor quando a gente conecta as informações novas com informações antigas que a gente já tem. Então, por exemplo, eu aprendi primeiro inglês. Eu demorei uma vida para aprender inglês. Sei lá, uns 10 anos para aprender inglês, bem uns 10 anos. Aí o que aconteceu? Depois disso, eu fui aprender espanhol, italiano, alemão, e eu aprendi muito mais rápido. Porque a hora que eu aprendo uma língua, eu consigo comparar aquela estrutura com todas as outras línguas que eu conheço. Então fica muito mais prático. Sim. Por exemplo, um exemplo bem direto para ficar mais claro. O passado do italiano é muito parecido com o perfect do alemão. Você vai usar ou ser ou ter na segunda posição conjugado e o particípio do verbo. Então, em italiano, eu digo io ho fatto, que é a mesma coisa que ich habe gemacht. Ou seja, quando eu estava aprendendo italiano, eu nem precisei estudar essa estrutura do passado do italiano, porque eu já sabia que seria dessa mesma forma do alemão. Ou seja, eu aprendi o italiano na velocidade da luz. Eu acho que em 6 meses eu estava falando italiano fluente, exatamente porque eu já sabia um monte de outras línguas em que eu baseei o meu aprendizado e o meu estudo. E línguas meio parentes, né? Tipo português, espanhol e tal, acho que ajuda também, né? Exato. E é o exemplo também dos verbos modais, né? Que tem alemão e tem inglês também. Em português a gente não aprende isso, né? Talvez tenha, não sei. A gente não chama muito os verbos modais em português de verbos modais, eles são modais. Mas aí que tá, eu não tinha esse conceito quando eu aprendi inglês, por exemplo. Mas depois que eu já falava inglês e fui aprender alemão, quando eu vi isso, eu falei, isso aí é tal coisa, né? Exatamente. Ou, por exemplo, quando você aprende uma língua de casos, né? O alemão tem nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Você vai aprender outra língua de casos e você tira de letras, sabe? Depois que eu aprendi alemão, eu fui aprender outras línguas, sei lá, fui aprender sânscrito, que é até uma língua morta já, mas tem caso. Aí, o que eu fiz? Aprendi rapidinho, porque eu já tinha entendido o conceito do que é uma língua que tem casos, entendeu? Então, realmente aprender o primeiro idioma estrangeiro é difícil. Quanto mais línguas você fala, mais rápido você aprende. É por isso que tem tanta... Quando a pessoa é poliglota, ela fica louca, entendeu? Quando você passou das 3 línguas ali, aí se você tiver interesse, pode falar, você vai acabar falando muita língua. Quero ver falar húngaro, que tem 18 casos. Acho que húngaro só quem fala é quem nasceu na Hungria. Não, isso aí ninguém... Não tem escola de húngaro em nenhum lugar do mundo, só lá. E realmente isso faz sentido porque eu vejo que o Tomás tem bem mais facilidade de entender algumas coisas no alemão que eu. Na cabeça dele faz mais sentido e na minha cabeça eu não consigo entender porque é daquela maneira. Daí o Tomás fala, não, isso é parecido com o inglês, ele já começa a associar com os outros idiomas que ele fala. Exatamente. E aí é um dos grandes pontos, por exemplo, de quem vai para a Alemanha e me pergunta, Lud, você acha que eu deveria aprender alemão ou inglês primeiro? Para aquelas pessoas que não falam inglês, né? Eu falo, gente, você tá indo para a Alemanha e vai aprender alemão. A dificuldade que você vai ter para aprender inglês vai ser parecida com a dificuldade que você vai ter para aprender alemão. Porque, na verdade, se é a sua primeira língua estrangeira, vai ser difícil de todo jeito. Relaxa, respira e vai aprender logo o que você quer aprender. Pronto. É isso. Então, não é mito! Não é mito! Verdade! Vamos para o próximo. Mito número 4. Enquanto você fala, todo mundo está julgando sua pronúncia, sua gramática. Verdade ou mito? Todo mundo é professor que nem a Lud, né? Ai, gente, na minha cabeça é verdade. Eu fico tão nervosa achando, o que a pessoa tá achando de mim? Mas eu acho que, antes da Lud falar, mas eu acho que é o que a gente comentou no episódio anterior. Cara, fala, velho. Você tem que passar a mensagem. Vamos ver o que... Vamos ver o que uma professora fala. Gente, agora eu vou falar uma coisa dura, hein? Eu vou falar uma coisa dura. Posso falar uma coisa dura? Pode. Olha, é muita certeza de que você tá no centro das atenções achar que as pessoas estão julgando sua pronúncia, sua gramática, etc. Ninguém tá nem aí pra você. É muito adorei, Lud. Quem acha o tempo todo que as pessoas estão te olhando, que estão te julgando, que estão vendo sua pronúncia, se você conjugou o verbo modal certo ou errado? Gente do céu, desencana, ninguém tá nem aí pra você. Todo mundo tá querendo viver a própria vida, tá querendo comunicar, tá querendo fazer outras coisas, tá querendo conversar, tá querendo rir. É isso, entendeu? Essa história de você tá olhando pros outros e avaliando se ela tá falando tudo errado ou certo? Duvido. Não tá.
Se você não tá fazendo isso com as outras pessoas, por que você acha que as outras pessoas estão fazendo isso com você? Eu não entendo. Mas eu acho que o ser humano, ele tem essa tendência de se colocar... Como a gente é a pessoa mais importante pra gente mesmo, claro, isso tá corretíssimo, porque a gente tem mesmo que ser a pessoa mais importante pra gente mesmo. A gente é o centro do nosso mundo. Às vezes a gente esquece que a gente não é o centro do mundo das outras pessoas, entendeu? E o tempo todo a pessoa tá olhando pra gente. Ninguém tá olhando pra você, vai viver sua vida e para de preocupar com os outros. Isso é interessante, porque, um exemplo, quando eu vejo um alemão falando português que ele fala errado, eu não presto atenção que ele fala errado, só que eu acho muito fofo ele falando alemão. A última coisa que passa pela minha cabeça é que a pessoa tá fazendo a gramática errada. E quando eu falo, eu fico pensando que a pessoa fica me julgando. Ela tá colocando o verbo no lugar errado. Exatamente. Agora, quando você pensar nisso, você faz um mantra: eu não sou o centro do universo, eu não sou o centro do universo, ninguém tá nem aí pra mim. E aí dá tudo certo. E isso não é, na verdade, uma forma, né, de falar, sua autoestima tá muito alta. Não é isso. Mas às vezes a gente se coloca em posições negativas, de situações de desconforto à toa. Quando você tem que simplesmente falar, confiar em você mesmo e confiar que as pessoas que estão conversando com você são pessoas que gostam de você ou que são interessadas em comunicar. Se você está conversando com uma pessoa que não gosta de você ou que não está interessada em comunicar, você não devia estar conversando com essa pessoa. Vai procurar outro interlocutor. Exato. Então, qual é o veredito? Mito! Como diria lá, as pessoas estão defecando e se locomovendo por você. Vulgo cagando e andando. Exatamente. Mas quando a gente percebe isso, a liberdade na nossa vida muda pra tudo, sabe? Você quer ir na esquina de pijama, você vai. Você quer ir com o cabelo todo estragado, você vai. Você quer fazer qualquer coisa, falar o que você pensa, você fala. A hora que você percebe isso, a sua vida muda. Eu vou vestir uma roupa bonita? Vou, porque eu quero, não porque eu tô com medo que vão falar. Eu vou falar dessa forma porque eu quero. Realmente, isso aqui é um ensinamento que não é problema, não. É pra vida mesmo. Mito número 5. Você só consegue ficar fluente no idioma se você passar um tempo no país. E aí, gente, vocês acham que é verdade? Lud, tu não tem ideia de como a gente recebe essa pergunta no Alemanha Cast. Várias pessoas falam, depois que você foi morar aí, você ficou fluente. Você tá morando aí, você já tá falando bem, porque no Brasil não tem como aprender. Eu acho que é um mito. Tudo bem, e você, Tomás? Eu também acho que é um mito. É claro que, na verdade, você estando no país facilita, né? Você aprender, pegar umas nuances do idioma e tal. Mas a questão é fluente pra quê, aonde e quando, né? Exatamente, gente. Muito bem. Eu acho que esse é um dos mitos mais perigosos que existem, por 2 motivos. É um mito, então? É um mito. Acertei! Pra mim é tão óbvio que é um mito. Eu vi. Falo, né? É um mito. Esse é um mito por 2 motivos, tá? O primeiro motivo, por que ele é perigoso? O primeiro motivo é porque, de novo, eu vou bater na tecla de novo da crença limitante. A hora que você acredita que você só vai ficar fluente a hora que você for pro país, você realmente começa a justificar a sua preguiça, a sua falta de motivação. A sua idade. Com o fato de, idade. Exato. Não, só vou ficar fluente porque quando eu for para a Alemanha. Então, enquanto isso, eu tô falando desse jeito, eu tô performando assim por causa disso. É um mito, isso é uma crença limitante. Você pode aprender qualquer língua. Hoje em dia tem internet, sabe, gente? Hoje em dia tem internet, tá tudo a um clique. Claro que é melhor se você vai ao mercado e a pessoa tá falando com você em alemão. Claro que é melhor, mas existe sim maneira de se envolver com a língua e de realmente mergulhar na língua e ficar mergulhado na língua durante horas do seu dia sem estar morando no país. Eu posso imaginar várias formas de me mergulhar na língua 5 horas por dia sem estar morando no país. Ao mesmo tempo que eu posso imaginar, e vocês com certeza vão confirmar isso, eu tenho certeza, morar no país,
e praticamente não ter contato com a língua. Exatamente, é o que eu sempre falo para as pessoas quando eles me perguntam isso. Tu tá morando aí, é tudo mais fácil de aprender. Eu falo, gente, eu vou no mercado sozinha, eu vou na farmácia, eu vou numa loja, não tem ninguém que me atende. Eu faço tudo sozinha. Com quem que eu vou conversar? Ainda mais que não tem atendente, né? Isso! É cheio de máquina, cheio de faça sozinho, não é que nem no Brasil, né? Sempre tem alguém E até os e vizinhos, né, Lud? É diferente do que no Brasil. Aqui os vizinhos não falam com a gente. Entendeu? Lá, querendo ou não, tu acaba puxando um assunto quando na escada ou na frente. Aqui, se você não se esforçar muito, eles não vão falar contigo. E tá cheio das comunidades também na Alemanha, né? Comunidade de turco, comunidade de croata, comunidade de sírio, sei lá o quê, que essas pessoas... Comunidade de brasileiro. Só fala português um com o outro e ninguém melhora o alemão, né? Exatamente. Então, isso também dificulta, né? Exato. Então, na verdade, essa questão aqui, né? Se você só consegue ficar fluente se você passar um tempo no país, não é verdade. Você só consegue ficar fluente, e isso é verdade, se você realmente mergulhar na língua com frequência. Isso não tem nada a ver com você estar no país ou não. Porque você pode estar no país e não ter contato nenhum com a língua, e você pode não estar no país e ter um contato muito direto com a língua. É simplesmente uma questão de ativamente procurar esse contato. Hoje tem internet, tem rádio, tem televisão, tem tudo. Eu falei que esse mito ele é perigoso por 2 motivos. O segundo motivo é a frustração que isso causa. Muita gente vai para a Alemanha pensando assim: não falo nada de alemão não, mas chegando lá rapidinho eu aprendo. Todo mundo tá falando alemão. Somos a prova disso, somos a prova. Ludi, eu achei, 1 ano aí vai estar ok. Eu achei 6 meses. E isso é uma frustração danada. Gente, na mentoria que eu desenvolvi, a mentoria ela é fixada em 3 pilares. O primeiro é você aprender como você aprende como indivíduo. Então, independente de ser alemão, como você, Fê, aprende melhor. A segunda é como está o seu alemão. Então, a gente faz uma análise do alemão. E o terceiro pilar da mentoria, sabe qual é? Como estão as suas emoções em relação ao alemão. Nossa! Porque depois que você acredita na sua cabeça que em 6 meses você vai estar falando alemão. Você chega na Alemanha, bate com a cara na parede, porque você percebe que seu mundo caiu. Você não vai aprender alemão em 6 meses para ir trabalhar ou para fazer não sei o quê. Então, você começa a odiar o alemão. Aí começa aquela trava. Eu travo porque eu odeio, ou a língua é difícil, ou a língua é difícil. O problema é a língua, o problema é o professor, o problema é o curso. Não. O problema então, é você. A gente faz uma análise disso, pra gente poder realmente... você tem que ter a expectativa correta, você tem que ter a meta correta. Uma coisa muito perigosa é fazer uma meta inatingível. Porque criar uma meta inatingível causa frustração, né? E depois que você odeia a língua daquela forma, aí pra desconstruir isso demora um pouco. Então esse mito é super perigoso, não é assim. Não é você estando na Alemanha, você vai aprender alemão por osmose. E não é você estando no Brasil, você não vai conseguir aprender alemão. Todo mundo consegue aprender alemão da forma correta, estudando da forma correta. Independente se você está na Alemanha ou no Brasil. Muito bem. Muito bom. Show de bola. Então, mito! Mito número 6. Você precisa de um talento excepcional para aprender um novo idioma. A risadinha já detonou aí. A risadinha já matou, né? Mito ou verdade, gente? Lá sim, vamos ir. Mito! Definitivamente, você não precisa de um talento excepcional para aprender um novo idioma. Isso é um mito. Você não precisa ser escolhido por Deus ou por Lutero, né? No caso da língua alemã. Ou ser o super-herói, né? Que absorve a mente das pessoas. Exato, nada disso. Você precisa de um método adequado. Existem, obviamente, pessoas com mais facilidade e dificuldade. Mas isso tem a ver simplesmente com as nossas dificuldades e facilidades de aprender qualquer coisa. Tem gente que tem mais facilidade com matemática do que com português, com geografia do que com história, né? Isso é uma questão de facilidade ou dificuldade, mas isso não tem nada a ver com aprender língua, não. O que a gente precisa é definitivamente da técnica correta. O problema é, às vezes a pessoa que não tem a técnica correta e não tem a menor ideia de como se aprende língua, ela vai achar que o cara que tem a técnica correta é um gênio. Muita gente fala assim, nossa, Lud, mas você fala quantas línguas, você lê em quantas línguas, né? Aí eu falo, não,
entre as que eu leio, as que eu falo são 10. Como? Você é um gênio! Uai, vai ver quantas horas da minha vida eu dediquei a isso, né? Exato. O esforço que tu faz. Exato. E vai ver que técnica que eu uso. Se você usar a mesma técnica que eu, você vai obter o mesmo resultado. Aliás, Alberto Dell'Isola, que é um recordista sul-americano de memorização de cartas de baralho, eu aprendi muita coisa dessas técnicas também com ele, sabe? Umas coisas simples que a gente tem que saber. Existe uma regra, por exemplo, que chama 7 menos 2 ou 7 mais 2. O que significa isso para nossa memória? Significa que a gente só consegue memorizar entre 5 e 9 informações num curto espaço de tempo. Isso chama spaminésico. Por que eu tô contando isso? Porque se você não sabe estudar, você tá lendo um texto, você quer traduzir palavra por palavra. A hora que você traduz palavra por palavra, numa frase, você já atingiu o seu spaminésico. Ou seja, você já atingiu o limite do que você consegue memorizar. Claro. Por que você, por exemplo, não pode traduzir palavra por palavra o tempo todo? Porque se você atinge ali o seu limite de palavras, de coisas que você consegue memorizar, acabou. Por que a gente memoriza muitas vezes expressões? Por que é mais fácil memorizar wie geht es dir do que simplesmente wie geht es dir? Exatamente porque wie geht es dir gasta um espaço. Wie geht es dir gasta 4. Você fala francês também, não? Eu leio em francês, não falo, porque eu nunca falei. Os números são bizarros, né? Os números são, né? 80, por exemplo, né? Exato. Os números são bizarros e essas coisas a gente tem que... Ou você pega, né, um professor, alguém para te ensinar, ou você vai pesquisar, né? O Alberto, por exemplo, aliás, ele tá no Insta, é fantástico de seguir. Ele é recordista de memorização e ele é um hipnólogo também. Trabalha com hipnose, é sensacional, ele é terapeuta. E ele tá também, tem bônus dele, tanto no curso fechado que a gente vai lançar, quanto na mentoria, exatamente um bônus ensinando algumas técnicas desse tipo. Se você tem dificuldade de aprender, você tem que entender onde estão essas dificuldades e quais técnicas você está usando errado. Mas é um mito. Não precisa de talento excepcional. Todo mundo consegue aprender com a técnica certa. Exato. Acho que o paralelo é tipo jogar bola. Qualquer um pode jogar bola, mas agora jogar que nem o Cristiano Ronaldo não é assim, né? Exato, mas perfeito. Todo mundo vai conseguir jogar bola se treinar como joga bola. Mas uma coisa é você ser o recordista sul-americano, decorar 6 baralhos, sei lá como é que é o recorde dele, é tipo 6 baralhos inteiros em 1 hora. Senhora. É tipo isso, ele decorou 5 uma cartas. ordem de 5 baralhos inteiros em 1 hora. E ele conta um pouco sobre isso também no bônus que ele deu pra gente, como é que ele fez, qual que é a técnica. Exatamente porque tem técnica. Claro que usando a técnica dele, eu não vou conseguir decorar 6 baralhos em 1 hora, mas eu vou conseguir aprender alemão. Sim. E tudo também, a gente acha que uma pessoa que aprendeu muito, ela é excepcional. Claro que tem pessoas que são diferentes, mas eu já lembro que a gente leu, acho que foi do Oscar, né? Ah, sim. Que ele treinava, entendeu? As pessoas iam embora e ele ficava treinando. Por isso que ele foi o melhor. Sim. A história dele é assim, né? Que o Oscar Schmidt, né? O jogador de basquete, era conhecido como Mão Santa, né? Porque ele fazia muita cesta de 3 pontos. Então, todo mundo falava, nossa, Mão Santa, Mão Santa. Ele falou, Mão Santa, caramba, acaba o treino, todo mundo vai embora, eu fico lá arremessando sozinho. Ele ficava horas treinando. Aí ele falou, na hora do jogo eu acertava. Por quê? Porque eu treinava 2 horas a mais por dia que os caras, né? Então, é aquela história, né? Não é a mesma coisa, tem que estudar alemão, porque se a gente... Exato. Não estudar, não vai aprender. Pode ser a pessoa ter qualquer talento. Então, o veredito é? O veredito é mito. Mito. Grosso, os grandes. Mito número 7. Professor nativo é melhor? Ai. Antes de mais nada, a gente pode perguntar para os estudantes aqui, né? Vocês já tiveram professor nativo e professor não nativo? Qual foi a impressão de vocês? Na minha opinião, é um mito, porque eu tive professores nativos e professores que não eram nativos. Não tem como comparar o método de ensino. O professor que é nativo, muitas vezes ele acha que pra gente é óbvio o que ele tá falando, entendeu? E a gente faz algumas perguntas que pra ele não consegue entender, como não entra na nossa cabeça. E o professor que não é nativo... Parece que ele tem passou pelas mesmas dificuldades que a gente. Eu que tive os dois, posso falar que, pra mim, escolher, eu prefiro um professor que não é nativo. Você, Tomás? Eu fico meio em cima do muro, por alguns motivos. Professor não nativo,
eu acho que ele é muito melhor pra te ensinar gramática. Isso que tu falou, né? Ele já passou por essas dificuldades e tal. Mas professor nativo, eu tô baseando quando eu estudei inglês, tá? Professor nativo, às vezes, eles tinham... Sabe que a gente falou lá no primeiro mito, assim, até às vezes da questão da pronúncia, alguns detalhes, assim, que eu acho que o professor não nativo é mais difícil ele ter, sabe? Algumas nuances a mais do idioma, algum detalhe de pronúncia, alguns detalhes, assim, eu acho que quem é nativo, né? Então, eu fico em cima do muro, né? Quando eu fiz o curso de inglês, era legal que eram 2 professores sempre. Então, era um professor nativo e um professor não nativo. Tipo, era 2 partes, assim. Tipo, metade da manhã era um nativo e outra metade era um não nativo. E era muito bom, porque eu pegava os 2 mundos daí, sabe? Uhum. Agora, se é melhor ou não, tô em cima do muro. Quero ouvir a Lud. Olha, esse daqui, eu acho que eu nem posso dizer se é verdade ou mito. Quer dizer, é um mito no sentido de professor nativo é necessariamente melhor. Isso definitivamente não, é um mito. Isso é mito. Isso é mito, né? O que eu posso falar é que existem professores bons e professores ruins. Sim. E isso, às vezes, independe de ser nativo ou não. Porque quantas vezes eu já tive aulas com professores nativos e não aprendi definitivamente nada. E tive aulas com professores não nativos e aprendi muito mais. Aliás, a grande inspiração da minha vida foi o meu primeiro professor da universidade, Fábio. Não nativo. A gente falava de Fábio Muso. Ele, não sei se ele sabe isso, mas se ele ouvir esse episódio, ele fala muso. E ele era o nosso muso mesmo, porque ele era muito maravilhoso. E ele inspirou toda a classe a continuar estudando alemão. E ele não era nativo, sabe? Ele não era nativo. E durante a universidade, eu tive depois professores nativos que tiraram o tesão de qualquer um de estudar alemão. Quem ficou realmente estava ali porque por amor. Queria muito. Exato. O que eu acho que o Tomás falou é muito legal, porque existem vantagens e desvantagens, digamos assim, de qualquer forma. Pode ser, por exemplo, que você também consiga um professor não nativo que esteja no nível muito avançado da língua e realmente tem uma pronúncia muito boa, muito pura, seja muito chato com a pronúncia, por exemplo, e corrija bastante. E nesse caso, você não vai perder tanto com isso. Mas uma coisa importante, eu acho que foi o que a Fê falou. Eu acho que muitas vezes um professor não nativo, ele entende melhor quais são as suas dúvidas, onde estão as dificuldades. Ele teve que aprender, ele passou pelo processo. Então, além dele ser um professor, ele é praticamente um coach, né? Porque ele está te ensinando o que ele passou e como ele aprendeu. O que eu diria, assim, muitas vezes, é que a primeira coisa é muito difícil achar um bom professor. Não é tão fácil quanto as pessoas pensam, exatamente porque não basta falar a língua. Você tem que saber ensinar a língua, que é uma técnica completamente diferente da que você precisa para falar. E a outra coisa que eu tenho para dizer em relação a isso é que se eu fosse, como eu, a Lud, se eu fosse escolher como estudar uma próxima língua, vamos dizer que eu quero estudar norueguês, como eu escolheria? Eu teria a tendência de procurar um bom professor não nativo para começar meus estudos definitivamente. Com certeza. E procuraria um professor nativo quando eu chegasse ali no C1. Ah, sim. Um nível mais alto. Quando o nível já é mais avançado, né? Exato. Tipo, talvez fosse aí o meu ponto, assim. Mas isso... Porque o que acontece? Na verdade, por que eu tô falando C1 ou C2? Porque é o ponto em que você tá simplesmente aumentando o vocabulário. Então, nesse caso, de repente, um professor nativo pode ser legal, ele vai te ensinar umas gírias, umas coisas diferentes. Eu não sei, entendeu? Mas Lud, eu definitivamente sempre fiz esse percurso. Eu prefiro professores não nativos. Pelo menos até o final ali do intermediário, eu prefiro professores não nativos do que professores nativos. Mas é uma escolha minha diante aí das experiências que eu tive, né? É até legal ouvir as experiências das outras pessoas. Mas foi um pouco o que o Tomás falou também, né, Tomás? Você acha que você foi muito por aí também, né? Pois é, aí que tá. Eu acho que lá, como eu tive a possibilidade de ter os dois lados, né? Então foi legal, assim. É claro que talvez faça sentido no nível mais baixo você pegar um professor não nativo mesmo. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque essa pessoa teve as dores também, né? Pra passar por ali, né? E eu acho que até, por exemplo, que é uma vantagem sua, Lud, que você, como é nativa no português e tá ensinando alemão, você tem muito mais noção das diferenças da gramática do português pro alemão do que o professor que a Fernanda tem lá, que é da Geórgia, né?
Então, esse cara não sabe as dores que a Fernanda tem para aprender alemão tendo só o português na cabeça, né? Então, Exato. eu acho que é legal até alguém que talvez da sua própria língua, né? Uma das coisas mais importantes para aprender qualquer coisa, e isso independe de ser língua, ou matemática, ou francês, ou a tricotar, uma das coisas mais importantes é você conseguir, eu já falei sobre isso, essa é a terceira vez que eu falo sobre isso aqui, né? Ligar informações antigas à informação nova que você está aprendendo. Então, por que é legal ter um professor que fala a sua língua e que é nativo na sua língua? Exatamente porque ele vai conseguir ligar o tempo todo que você está aprendendo em alemão à sua língua nativa e fazer essa comparação. Você não esquece nunca mais, porque está ligado a uma coisa que você aprendeu na sua língua, alguma coisa que está muito fixada na sua língua. Quanto mais o conhecimento estiver fixado e você liga uma coisinha nova naquilo, mais você aprende. E é por isso que é tão legal você ter um professor, na verdade, que entende o seu caminho, as suas dificuldades. Muitas vezes um professor nativo, ele não alcança isso. Mas, de novo, eu acho que o resumo dessa pergunta é o seguinte: existem professores bons, existem professores ruins, sejam eles nativos ou não nativos, e existe, mais importante, você se identificar com o método do professor. Ele pode ser um professor ótimo, que você não se identifica com ele, você não se identifica com aquele método, e aí não adianta nada. Então, nem todo professor é para todo aluno. Também tem isso muito, muito importante. Cada professor tem seu método de trabalho, e cada aluno vai procurar um professor que tem um método adequado. Então, na verdade, o que você tem que fazer é testar vários professores, vários métodos, e encontrar aquilo que se adequa mais a você. E ponto. Então, o veredito é meia verdade e meio mito. Na verdade, eu acho que o veredito é totalmente mito. É mito. O professor nativo não é necessariamente melhor. Verdade. Na verdade, o que você tem que entender é que você precisa de um professor que se encaixe com as suas necessidades. Ponto. Exato. Com certeza. Mito número 8. É muito caro aprender outro idioma. Ai, gente, essa pergunta aí. Isso aí eu acho que entra na linha da idade lá, né? Tipo, você dá desculpa porque você tá com preguiça. Acredito que antigamente deveria ser bem mais difícil Com aprender certeza. outro idioma, mas hoje em dia, pra mim, isso é um mito. Pra mim também. Eu também acho que é um mito, e um mito daqueles, como o Tomás falou, mitíssimo de crença limitante. Ah, não tenho dinheiro para aprender. Aham, você não tem dinheiro, mas você tem tempo. Você pode investir seu tempo fazendo um método legal de estudo, estudando pelo YouTube, estudando pelo Telegram, estudando por tudo, né? Pode comprar que seja um livro e seguir o livro sozinho. Você pode... Hoje em dia tem a opção, por exemplo, de você marcar uma aula particular com o professor, e você marca uma aula por mês, o resto do tempo você estuda sozinho, por exemplo, só tira aquela dúvida e depois você estuda sozinho. Só um guia mesmo, né, com o professor, né, pra não ficar perdido na direção, né? É uma boa ideia também. Exatamente, você pode... Tem professores que oferecem essa possibilidade de mentoria, essa possibilidade de te mostrar o caminho para que você faça sozinho. Então, isso definitivamente é uma mentira. Não é que o professor tem que trabalhar de graça, mas você pode pagar 1 hora da aula dele, 2 horas da aula dele por mês, sabe? Isso. E também, gente, a mesma coisa. Você vai comprar um carro, né? Você pode comprar um carro que é mais barato, ou você pode comprar, sei lá, um super carrão. Você tem sempre condições você pode adquirir aquilo que você tem condições de adquirir. Claro que se você comprar um carro, por exemplo, que não é tão completo assim, você vai ter que devagar e ir aumentando ali as possibilidades do carro. Depois você vai lá e coloca um ar-condicionado. Na Europa acho que nem vende carro sem ar-condicionado, mas no Brasil ainda tem. Depois você troca o pneu. Então também tem essa possibilidade. Fala assim, não, eu preciso estudar com um curso. Você pode comprar um curso mais barato e depois devagar, se aquele curso não for tão completo ou ficar faltando alguma coisa, devagar você vai complementando aquilo. Claro que se você tiver muito dinheiro para investir numa pessoa que vai pegar na sua mão, ou nem precisa de muito dinheiro, né? Hoje em dia tem cursos muito legais, num preço muito acessível, mas que a pessoa vai realmente pegar na sua mão e te guiar. Claro que se você tivesse dinheiro, vai facilitar a sua vida, mas não ter dinheiro não impossibilita. Eu também acho. E até tem cursos inteiros gratuitos. Aqui na Alemanha, a Volkshochschule lançou um curso que tem do A1 até o B1.
o curso inteiro. Começa desde o básico e vai indo, e o curso é gratuito, é a plataforma, e tem um tutor também. Tem redação que tu manda, ele corrige, e assim, a gente não paga nada, entendeu? Eu também acho que por dinheiro é uma desculpa para não aprender. Até o material que vários professores, que nem tu, também disponibiliza de forma gratuita, né? Exato, disponibiliza de forma gratuita no YouTube, no Telegram, no Instagram. Aliás, tem um site também para brasileiros, tá? Chamado Cultive, que é um site todinho de conteúdos gratuitos e cursos completos. Então lá, por exemplo, tem curso completo de francês, de inglês, de espanhol e, quem sabe, de alemão, gratuito, em breve. Olha, não conto. Então, assim, digamos, então quer dizer que, na verdade, existem sim possibilidades gratuitas de cursos completos e que você, por exemplo, pode complementar, que é uma opção, com uma aula, que seja uma aula particular por mês, por exemplo, né? Então, estou fazendo aquele curso ali da Volkshochschule, estou fazendo aquele curso ali pelo YouTube, ou comprei um curso econômico, digamos assim, que vai custar ali R$80 por mês, e complemento, mesmo que seja online, e depois eu complemento aquilo fazendo uma aula particular uma vez por mês para poder conversar, para destravar, para ver onde é que estão as minhas dificuldades. Tudo isso é possibilidade. Tem a ver com prioridade e prioridade. E motivação, né? Com certeza. E eu também acho, eu adorei essa tua ideia, Lud, de quem não tem condições, paga uma vez por mês um professor para tirar as dúvidas do que tu estudou no resto do mês. Eu achei super legal essa ideia, porque várias pessoas acabam falando que não estudam porque não tem dinheiro para pagar um professor. Ou se matricular numa escola que a gente sabe que não é barato, né? Mas enfim, muito boa essa ideia. Ok. Então, qual é o veredito? Mito. É um mito! Mito número 9. Ler melhora a escrita. Esse também é um mito legal, hein? Será que você lendo, você aprende a escrever? O que você acha, Fê? Você acha que você lê muito pra escrever? Minha opinião não é um mito, pra mim isso é verdade. Eu vejo que quando eu começo a ler mais, eu consigo escrever com mais facilidade. Pra mim é verdade. Pra você, Tomás? Melhora, né? Com certeza, eu acho que sim, né? Tchan, tchararam. A minha opinião como professora é que é um mito! Sério? É sério. Só tem um jeito de você escrever melhor. Qual é? Escrevendo. Não, óbvio, né? Mas o mito melhora, não que você vai aprender a escrever só lendo, né? Exato. Tá, aqui foi um pouco polêmico. A questão é a seguinte, muita gente, né, ao estudar alemão, lê pra caramba, achando que vai escrever. Ou ouve pra caramba, achando que vai falar. Como se ler diretamente te ensinasse a escrever e como se ouvir diretamente te ensinasse a falar. E nesse caso é um mito. Ler só melhora a escrita se você já estiver escrevendo. A parte melhor é muito forte aqui. Se você estiver escrevendo, ler vai te ajudar. Se você não escrever, você pode ler um livro por dia, nada vai te ensinar a escrever. Nossa, então pra mim melhorar a minha escrita é somente escrevendo. Claro. É somente escrevendo, Fê. Você tem que escrever muito, mas muito mesmo. Se você quer produzir bem na língua escrita, você tem que escrever. Não adianta ler. Só vai adiantar ler se você estiver escrevendo. Se aquele vocabulário, por exemplo, que você leu... O que acontece? Você leu aquele vocabulário, aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquilo e colar para você fazer um texto com aquela estrutura, entendeu? Então, na verdade, o que a leitura te dá são vocabulários e estruturas típicas do alemão. Mas você tem necessariamente que usar aquilo para que aquilo se torne usável, né? A gente falou sobre isso também no episódio que a gente fez, o episódio 40, sobre as travas, e tem tudo a ver. Aqui a gente está falando de transformar alguma coisa que é passiva em alguma coisa que é ativa. Então, as habilidades passivas, que são a leitura e ouvir, né, e a audição, elas são passivas. Se você quiser fazer alguma coisa ativa, elas não vão funcionar para te ajudar. Você tem que transformar o passivo no ativo. Você tem que pegar aquele conhecimento do passivo e aplicar no ativo, naquilo que você faz ativamente, que é falar e escrever. Então, ele te dá material, ele te ensina vocabulário, ele te ensina estruturas. Ele não te ajuda a escrever se você não escrever. Exatamente. Nossa, concordo. Muito boa a tua resposta, Lud, porque eu vejo que a maioria das pessoas tem bastante dificuldade de escrever. Às vezes é por isso. Eu achava que lendo
já melhoraria muito a minha escrita, sem estar escrevendo muito. Então, um conselho que tu dá é realmente escrever, não adianta só ler. Não adianta só ler. Exato. Aliás, o conselho que eu dou é, leu alguma coisa interessante, pega aquilo e anota no seu caderno, anota aí no seu... onde quer que você use Faz para um estudar. resumo, né? E depois, exato, faça o resumo do texto que você leu. Isso ajuda demais. Um resumo, um parágrafo que seja, porque aí você vai ser obrigado a escrever com aquela estrutura que você acabou de ler. Faça um resumo ou faça frases com aquela estrutura que você acabou de aprender. Tudo isso que você, para transformar o que você leu naquilo que você pode usar como material de escrita. Fora isso, pode ler um livro por dia, 300 páginas por dia. Não vai. Voltando ao link dos superpoderes, né? Não sei se foi o desenho ou o filme que eu vi, que tinha um super-herói lá, um personagem qualquer, que ele pegava um dicionário e lia rapidão, assim, em questão de segundos, e ele saía falando um novo idioma, né? Tipo, não vai? Não vai. Que sonho. Tipo, Que sonho. Exato. É. Não vai. O 9, ler o- melhor a escrita, é um mito. É um mito. É Ok. um mito. E o último, número 10, não é bem um mito, né? Mas é uma questão aí que está agora em alta na nossa sociedade mais moderna. Aprender um novo idioma é desnecessário hoje em dia por causa dos modernos sistemas de tradução. Gente, aí eu acho que eu nem preciso Não. falar vocês falarem, porque vocês estão na Alemanha com os celulares no bolso o tempo todo ou nas mãos. Me contem como é que esses modernos sistemas de tradução ajudam vocês no dia a dia. Pra manter conversa não existe, né, cara? Você tem que saber, não adianta. Várias vezes, logo que eu cheguei aqui, e até porque uma coisa interessante que, um exemplo, o Google Translate. Se você coloca em português para alemão, gente, ele Terrível. traduz por uma coisa, às vezes uma frase que não tem nenhum sentido do que eu tinha falado. Tanto que eu usava ele no começo e ele traduzia, às vezes, uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu queria falar. E outra coisa também, a gente também nem tem tempo, quando tava com alguém, a gente não vai ficar pegando o celular na hora pra ficar traduzindo. É uma coisa que, pra Não faz mim, sentido nenhum. não faz nenhum sentido. Mas é que os tradutores geralmente têm um idioma base, né? Que deve ser o inglês, geralmente. Então, toda tradução que tu faz de qualquer idioma para um outro que não seja inglês, ele vai traduzir para o inglês primeiro e depois vai traduzir para o idioma que você quer. Então, quando você traduz de português para alemão, ele primeiro traduz para inglês e depois do inglês para alemão. Porque eles não têm a programação feita direto do idioma para o outro. Por isso que ferra tudo. Uma tradução já, às vezes, de português para inglês ou de alemão para inglês já é ruim. Imagina fazendo mais uma tradução no meio, o programa fazendo isso no meio. Então, não adianta. E outra coisa que também, que eu acho que isso é um mito... Um exemplo, a gente vai viajar para um outro país que não fala alemão. Gente, o meu sonho era falar inglês também. Tipo, não adianta usar o teu celular. As pessoas vão estar falando, vão estar no dia a dia, você tem que saber o idioma. Não adianta pegar o celular, que eu acredito que não ajuda. Eu acho que ajuda em algumas palavras, né? Se tu não sabe uma Isso, palavra mas ou outra, não, traduzir, tipo, mas não que vai resolver tua durante vida, a né? viagem inteira vai resolver tudo só com o celular traduzindo. Não, pra mim é um mito, Lud. Vamos ver a especialista aí. Eu gostei muito do que o Tomás falou sobre o tradutor que vai para o inglês e depois vai para outra língua. Me lembrou quando a gente faz compra internacional com cartão de crédito, né? Ele sempre vai converter para o dólar primeiro. Isso, exatamente. Adorei o exemplo. Ou seja, você vai estar sempre saindo perdendo se você fizer uma compra internacional com seu cartão de crédito. É a mesma coisa usando o tradutor. Mas, na verdade, a gente tem que diferenciar duas funções da língua, né? Primeiro, a gente tem uma função muito prática de resolver questões práticas, marcar um médico, entregar alguma coisa lá no consulado, se registrar na cidade e tal. Nesse caso, usar um tradutor vai poder ser possível, vai ser mais demorado, vai ser um pouquinho mais frio, a pessoa vai ficar um pouco sem paciência, mas vai ser possível, né? Eu acho que, no final das contas, quem quer se comunicar e precisa se comunicar, pega um Google Translate, o tradutor do Google lá e se comunica definitivamente. Mas tem um outro lado da língua, que é a segunda, e talvez a função mais importante da língua, que até aprendi essa frase
com meu amigo Gabriel Poliglota, que aliás é um poliglota super legal que vale a pena, indicações, né, que vale a pena seguir, e ele fala a seguinte frase, language connects people, que a língua conecta as pessoas, e língua não serve só para resolver burocracia, língua serve para a gente se conectar como humano, né, se conectar, demonstrar emoções, demonstrar realmente que há uma comunidade. E não tem sistema moderno de tradução nenhuma que cria realmente uma relação entre as pessoas. É tudo muito frio, é tudo muito distante. E cria ali uma barreira, na verdade, quando você está usando um sistema moderno de tradução, seja qual for, parece que está subindo um muro ao invés de descer, né? Então, assim, aprender um novo idioma, se você quiser fazer parte daquela comunidade ali, é necessário. A gente só começa a fazer parte de uma comunidade a hora que a gente fala aquele idioma. Eu vejo isso muito claramente comigo, por exemplo, na Sicília, né? Eu moro no sul da Itália, atualmente, e eu aprendi o italiano padrão, mas eu só me conectei definitivamente com as pessoas e só, sabe, entendi todas as piadas, entendi quando eles estavam muito bravos, quando eu aprendi um pouco de siciliano, dialeto, porque eles fazem o siciliano, mesmo as pessoas que usam que falam bastante o italiano padrão, eles falam muito siciliano, ou para xingar, ou para fazer piada obscena. O siciliano serve para isso. E eu só pude fazer parte daquelas comunidades ali e rir com os meus amigos e ficar brava a hora que eu estava falando realmente, entendendo pelo menos, né, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam falando. Então, assim, realmente, language connects people, e se você quiser fazer parte de uma sociedade, você tem que falar a língua. Pronto, acabou. Então, isso é um mito. Mito grande. Não adianta usar o tradutor Google para resolver todos os seus problemas, inclusive emocionais, né? Porque quando a gente está num país estrangeiro, algumas vezes o que a gente quer é um amigo. Você não vai fazer um amigo... Sim, robozinho lá falando. Então é isso, né? Quer deixar aí seus contatos novamente aí, Lud? Bom, gente, vocês vão me achar no Insta, @aludfonseca, no YouTube, Lud Fonseca, só me procurar. E aí nesses 2 canais você vai conseguir ter acesso a tudo aquilo que eu ofereço, muito material gratuito, dá para aprender comigo todos os dias. O meu site é spracheundwissen.com, que significa linguagem e conhecimento.com. E fique à vontade, eu estou super à disposição para te ajudar no que você precisar, para te dar um caminho, para responder suas perguntas, para ouvir suas questões. Eu adoro ajudar, esse realmente é uma das coisas essa é realmente uma das coisas que eu faço com o maior prazer do mundo. E é isso aí, gente. É isso aí, agradecemos a presença, então, acho que o programa ficou bem divertido. Sim, a gente conseguiu também desvendar vários mitos e verdades que as pessoas sempre acabam falando, perguntando pra gente, né? E logo o Discovery Channel vai falar com a gente, né? Isso. E a gente acabou de desconstruir todas as desculpinhas esfarrapadas que as pessoas arrumam pra não falar alemão, hein? É verdade. Então é isso, galera. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.